Deixa na Raquel qualquer... Boa tarde aqui em Portugal, Andreia. Estou tão feliz de me cruzar outra vez com você. Mas que bom Boa esta oportunidade, tarde, Elza! minha Que querida. Você é alegria! o caminho e essas cores atrás. Que alegria que você está aqui de novo. Fico Sim, eu muito havia de arranjar feliz. eram uns reais. Uns euros para trocar por uns reais. Pois então, o momento é agora, Elza. Nós temos que começar a estudar junto, menina. Essa é a hora, né? Essa semana nós vamos falar de um assunto que é o que a gente fala assim, que é mais empresa e profissão, sabe? Mas, na verdade, a gente tem que entender que quando a gente está falando de empresa, para que uma empresa dê certo, eu tenho que também olhar para mim, né? Se a empresa é minha, e se eu estou falando da minha profissão, eu tenho que olhar para mim como se eu mesmo sou o meu autoempreendedor, eu sou o meu líder, né? Aquele que pode gestar, gerir e dar direção. Quando a gente está falando, né, que a gente quer ficar bem, quer ficar feliz na nossa profissão, que a gente quer que a nossa empresa fique bem, que ela fique feliz, é importante a gente lembrar que todo mundo tem que ter um lugar. Então, eu tenho que ter o meu lugar e eu tenho que estar no meu lugar. A empresa tem que ter um propósito. Se eu estou falando da minha vida, do meu trabalho, esse trabalho tem que ter um propósito também, não é só um serviço, né? É um propósito, é um estar a serviço da vida. E eu tenho que estar também em equilíbrio com as pessoas com quem eu estou em contato, da mesma maneira que a empresa também tem que estar em equilíbrio. E eu tenho que também ser, para mim ficar satisfeita, eu tenho que ser reconhecida. A empresa também tem que ser reconhecida e os funcionários também têm que ser reconhecidos. Na verdade, todo mundo quer ser reconhecido, né? Para a gente poder ter sucesso na vida e a gente ser próspero, a gente tem que receber pelo trabalho, né, igual uma empresa, quer ter lucro. A gente tem que gostar do que faz. Então, a empresa ela tem um propósito. E a gente também tem que ser reconhecido pelaquilo. Não é simplesmente, não é só o dinheiro, é o valor que é dado para aquele movimento, né? E muitas vezes também a gente quer buscar esse valor lá fora, mas eu tenho que lembrar que esse valor também ele está aqui dentro de mim. Quando a gente fala, né, de hoje nós vamos falar bastante das ordens do amor dentro das empresas, né? Mas antes de falar das ordens do amor, eu queria lembrar assim que o maior professor que a gente pode ter para a nossa vida, enquanto prosperidade e abundância, é a natureza. Se eu me conecto com a natureza, eu vejo tudo que eu tenho e que eu preciso disponível na natureza. Como ela é rica, como ela é farta, como ela é próspera, como ela é abundante. Tudo que a gente precisa, a gente encontra na natureza. O ar está aí, a água está aí, as ervas estão aí, as frutas estão aí, os vegetais estão aí, até mesmo se eu quero animais, os animais estão aí. Tudo o que eu preciso, a natureza me oferece. E me oferece fartamente. Né? A humanidade desperdiça um absurdo em alimentos, um absurdo em energia, um absurdo em água. E a mãe natureza continua provendo, continua provendo, continua provendo. Então, se eu posso me conectar com essa natureza e observar essa natureza, eu posso também começar a me observar. E observar também que a natureza está em mim e que eu também já tenho os meus talentos, que eu tenho tudo o que eu preciso para ser bem-sucedida, para ser que eu já nasci merecedora de ser bem-sucedida, de ser feliz, de ser saudável, de ter boas relações, de ser alegre. Eu já nasci com tudo isso. Eu sou igual a Mãe Terra é viva, eu sou viva, a empresa também é viva. Só que, às vezes, né, a gente fica ligado a dinâmicas invisíveis e lealdades
conectadas com os nossos antepassados. E aí a gente perde um pouco esse fio e esquece como se os nossos talentos ficassem meio que adormecidos ou não autorizados para que eu possa realizar aquilo que eu quero. Aquilo ali fica um pouco abafado e restrito, né? Então, o que nós vamos buscar essa semana é ressignificar, é conhecer, né? Conhecer essas dinâmicas, a conhecer as ordens e observar essas lealdades, e vamos tentar também estar atentos a nós mesmos, sabendo o quanto eu posso estar em movimento e colocar os meus talentos para transbordar, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente evolui e depois a gente quer compartilhar. Quando eu fico querendo só reter, também fica difícil. Seria a abundância. A natureza, ela compartilha tudo que ela tem. Então, nós também estamos aqui para compartilhar aquilo que são os nossos talentos, os nossos conhecimentos. Do que vale eu estudar muito, aprender muito e não passar adiante? Isso é passar a vida adiante. Às vezes as pessoas ficam achando, né, que passar a vida adiante, estar a serviço da vida, é só ter filhos e a família seguir. Não, é muito mais do que isso. Passar a vida adiante é quando eu coloco os meus conhecimentos a serviço, é quando eu compartilho os meus conhecimentos, quando eu troco ideias, quando eu disponibilizo os meus talentos, né? Quando eu coloco os meus talentos em prática. Então, se eu sei fazer um bom arranjo de flores e faço um arranjo de flores com as flores do jardim para minha casa, eu estou a serviço da vida, eu estou compartilhando os meus talentos com aquelas pessoas que não sabem. Entendem como é que é isso? Se você está compartilhando, a gente aí pode ir além, né? E como que seria, né, um lugar assim bom para mim poder trabalhar? O que essa empresa teria que ter para mim poder gostar, né? Uma empresa que eu goste de trabalhar nela. Uma empresa que eu goste de trabalhar nela é uma empresa que é clara, que eu sei aonde eu estou entrando, né? Eu sei quem que é quem está no lugar de quem, qual que é a hierarquia, quem chegou primeiro, quem vem depois. Eu sei qual que é o meu lugar, eu sei qual que é o lugar do meu chefe, eu sei qual que é o lugar do outro, eu não preciso gastar energia procurando isso, né? É uma organização, ela é mais do que um amontoado de pessoas e um amontoado de departamentos. Uma organização, uma empresa, ela tem um sistema vivo, uma alma coletiva, né? Existe uma energia coletiva que comanda e que está ali envolvendo toda aquela organização. Uma empresa é um ser, um ser vivo, igual um produto também, ele tem a mesma energia que um funcionário, ele é está ali a serviço também. Então, quando existe uma troca também, né, da empresa com a sociedade, da empresa com os funcionários, entre os departamentos, quando todos podem serviços, essa empresa ela é um lugar em que eu quero trabalhar, onde eu sinto confortável, onde eu posso transbordar e compartilhar as coisas que eu estou ali fazendo, né? Onde eu posso, onde eu aprendo também. E quando eu falo aprendo, não é só que eu aprendo a mexer no computador, no sistema novo, é onde eu aprendo a me relacionar melhor, aonde eu aprendo a estar melhor comigo mesma no mundo, onde eu aprendo a olhar por outros ângulos, onde eu aprendo a ver outras coisas, além de só aquela coisinha que eu mesma, né? Então, uma empresa, você imagina, uma empresa tem a empresa, tem clientes, tem fornecedores, tem produtos, tem departamentos, tem funcionários, tem o espaço físico da empresa. O espaço físico da empresa também é importante. Tudo tem que ser levado em consideração. E dentro desse movimento, a gente tem que olhar, né,
um pouquinho diferente. Se eu for olhar assim dentro da perspectiva organizacional, eu acho que a hierarquia vem antes do pertencimento, né? Quando eu estou falando mais a nível de família, normalmente a gente olha mais para o pertencimento. Mas dentro da empresa existe uma ordem correta para que essa hierarquia. E é bom que ela seja clara, que ela seja definida, que as pessoas saibam quem que é quem. É muito importante eu lembrar que os fundadores, eles são os maiores, os primeiros, os que vêm em primeiro lugar, né? Aqueles que determinam uma estrutura, que definem uma estrutura, eles vão estar dando voz, né, para aqueles que vão exercer alguma coisa dentro daquela estrutura. Então, o fundador, ele direciona por um diretor que vai direcionar para uma outra estrutura. Lembrando que todos são importantes. Não interessa. Uma coisa que é muito importante numa empresa é que o seguinte, existe, por exemplo, não pode existir, dentro desse movimento da hierarquia, eu criar uma função que não tem função. Sabe, criar aquele cabide de emprego, que é só uma pessoa que vai trabalhar ali, que ela não tem uma função que não é necessária na empresa? Ou eu crio um departamento para que alguém venha trabalhar nessa empresa, como se fosse um cabide de emprego mesmo, e esse departamento ele não tem uma função? E isso começa a trazer emaranhados e dificuldades para dentro da nossa da empresa. E essa organização, quando a gente tem essa organização clara e essa hierarquia clara, é fácil de você tomar decisão. Quando a gente tem dificuldade de estar decidindo, é porque existe alguma coisa que é como se tivesse, assim, mais ou menos, dirigentes ocultos que não estão claros ali, chefes ocultos que não estão claros ali. Quando eu sei exatamente aonde que é o meu lugar, eu não preciso preocupar se tem alguém querendo o meu lugar, porque todo mundo tem o seu lugar, a hierarquia está clara. Então, o João está no lugar do João, o Zé está no lugar do Zé, a Andréia está no lugar da Andréia, a Cláudia está no lugar da Cláudia, a Paula está no lugar da Paula. Ninguém precisa preocupar com o lugar do outro, porque todo mundo tem o seu lugar. E aí a coisa flui e fica mais clara e mais leve. E quando todo mundo tem o lugar, existe a possibilidade de todos olharem para a organização. E quando todos olham para a organização, cria uma energia de união. E todos passam a ter um propósito só. E podem se direcionar a um só lugar. E aí as coisas vão fluir melhor quando isso acontece. Né? O outro princípio é o equilíbrio entre o dar. Uma coisa que é muito importante também é o seguinte: dentro dessa hierarquia, é muito importante que os novatos, sejam apoiados pelos que já estão lá. Mas é muito importante que os que já estão lá sejam respeitados por estarem lá. Então, se eu vou criar uma filial nova, por exemplo, é muito importante que em determinado momento ela tenha a prioridade. Ela vai ter a atenção, o zelo, o cuidado que é necessário para uma coisa nova que está surgindo. Mas é importante que eu não esqueça da matriz, que eu não esqueça dos funcionários e dos departamentos da matriz. Se eu vou criar um departamento novo, é muito importante que eu tenha um novo olhar para aquele departamento. Se está chegando um funcionário novo, é muito importante que eu tenha um novo olhar para esse funcionário. O que é que ele está trazendo, como que ele está se sentindo. Mas eu não posso deixar de esquecer daquele que já está lá há muito tempo. Porque a empresa só chegou aonde ela chegou porque os projetos antigos aconteceram, porque os departamentos antigos já estavam lá, porque a empresa antiga já está lá, porque o produto antigo, né? Se vai lançar um novo produto, o produto antigo foi que, de alguma maneira, fez com que o outro chegasse. Então, do mesmo jeito
que é na minha vida, que meus pais vieram primeiro, e então eles têm a precedência, na empresa também tem essa hierarquia, que eu tenho que estar atenta a ela também. E fazendo o link com isso, né? Eu, enquanto profissional, é esse movimento que eu tenho que também entender. Que os meus trabalhos anteriores, eles também têm a precedência. Tudo o que eu já fiz na minha vida tem a precedência. Todos os estudos que eu fiz, tudo que eu aprendi, viajando, divertindo, dançando, sofrendo, toda a bagagem que eu trouxe, ela me trouxe até aqui. Então, ela tem que ter um lugar de respeito, mesmo que naquele momento eu esteja trazendo um enfoque para uma coisa nova. Mas eu tenho que ter o respaldo daquilo que eu já trouxe. O apoio, porque quando eu dou um lugar de respeito para tudo que já foi, aquilo fica como um apoio para o novo. Não adianta, por exemplo, na minha vida, eu fui fazendo isso e eu acho isso muito interessante. Então, assim, eu fui me formando terapeuta. Enquanto isso, eu fazia outras coisas, mas eu nunca descartava aquilo que eu já fiz. Eu sempre trago aquilo que eu já vivi como um grande aprendizado para o meu novo momento. Então, eu hoje, por exemplo, enquanto Imensa Vida, na hora que tem os eventos, eu olho para a Andréia, que lá atrás criava eventos como gerente de restaurante, e pego toda aquela experiência para fazer um bom evento aqui agora. Eu não desqualifico aquele momento que eu vivi e que eu, naquele momento, não estava como terapeuta. Aquilo, enquanto terapeuta, me traz, como agora uma formadora de terapeutas, um grande aprendizado para poder compartilhar na hora que eu estou organizando movimentos e que eu estou organizando Imensa Vida. Então, isso é dar um bom lugar. A constelação, a gente tem que lembrar que ela nunca é ou, ela é i. Não é porque eu exerci advocacia e agora estou fazendo constelação que eu vou deixar de usar os meus talentos. Eu tenho que validar os meus talentos enquanto advogada na hora que eu estou atendendo. Eu tenho que estar com ele disponível para compartilhar. Não que eu tenha que me oferecer como advogada, mas eu tenho que deixar os meus conhecimentos disponíveis para serem compartilhados. Aí eu estou fazendo um movimento de trazer a hierarquia também para dentro da minha vida e para dentro da minha profissão. Dentro do outro movimento, né, é o equilíbrio entre o dar e receber. E dentro do equilíbrio entre o dar e receber, é importante a gente perceber que isso é muito importante para a empresa. E muito importante não só no nível funcionário e empresa, né? O funcionário, ele está ali prestando um serviço e ele quer receber por esse serviço. Mas ele não quer receber só o dinheiro. Ele quer receber um reconhecimento e quer receber o saldo do dinheiro também. Ele quer ser visto. Do mesmo jeito que o fornecedor também quer ser visto. Do mesmo jeito que o cliente também quer ser visto. Todos os departamentos também querem ser vistos. A gente tem que estar, todos os produtos querem ser vistos e querem ter o reconhecimento do valor. Não é só o dinheiro que entra nesse equilíbrio entre o dar e receber. A gente tem que ter essa consciência. E a empresa também, como um todo, ela também está a serviço da comunidade. Ela também tem esse movimento de equilíbrio entre o dar e receber com a comunidade, né? Com a sociedade. E é muito bom também que a empresa possa ter uma estrutura que ela possa compartilhar e apoiar o funcionário. Da mesma maneira que é muito importante para as empresas que elas tenham também uma estrutura cultural, social, política, que dê um respaldo a elas. A gente vê que quando um país ele tem uma boa estrutura, ele dá uma boa estrutura para que as empresas possam se desenvolver. A gente vê que quando a gente está em crise, fica mais difícil para as empresas se fixarem, para as organizações se fixarem, para as profissões, para as pessoas exercerem a sua profissão também de uma maneira mais estruturada. É muito interessante a gente observar algumas coisas
que às vezes a gente não fica antenado, né? Por exemplo, as empresas públicas, né? Hospitais, prefeituras, creches, colégios, muitas vezes a gente não vê as pessoas trabalhando muito. E a gente fica sem entender e indignado muitas vezes com isso. Por que que isso acontece? Porque as pessoas não olham para onde vem, de onde vem o dinheiro. É como se a gente estivesse excluindo de onde vem o dinheiro. Eu só fico olhando para onde vai o dinheiro. Eu não olho e aí não fica equilibrado. Não tenho reconhecimento que esse dinheiro, da onde que ele está vindo. Quando tenho reconhecimento da onde ele está vindo, eu posso, então, passar ele adiante. E aí fica equilibrado. Quando eu não tenho da onde vem esse dinheiro, é como se ficasse um desequilíbrio. Uma outra coisa que é muito interessante, que faz um movimento de uma empresa crescer, é quando ela consegue dar um pouco a mais do que aquilo que o funcionário esperava, como equilíbrio. Então, sabe aquele negócio de você falar assim, poxa, como você fez um bom trabalho? Que bacana! Eu vejo o valor disso. E aquela pessoa, não, aquilo você faz de coração. Não é fácil com a intenção de... É quando você realmente valoriza aquilo que foi feito, isso faz diferença. Né? Quando existe, você vê muitas empresas fazem compartilhamento de bônus pelos lucros. Isso faz diferença. Né? Compartilhando com vocês também, por exemplo, de alguma maneira, mesmo antes das constelações, eu de alguma maneira já fazia isso lá quando eu trabalhei com o restaurante. Na hora que a gente ganhava prêmio, tinha festa para celebrar. Esse celebrar a vida, celebrar as vitórias, contar as vitórias juntos, fomos nós que conseguimos juntos. Isso é dar um lugar para todo mundo, isso é valorizar, é reconhecer o trabalho feito, é reconhecer o valor de cada um e o empenho de cada um dentro daquele movimento. Então, fica muito legal e, vamos dizer assim, faz sentido quando eu faço dessa maneira. Né? E dentro desse equilíbrio entre o dar e receber, trazendo para a minha vida profissional, é importante também olhar esse movimento de eu não estar o tempo todo só doando, só fazendo trabalhos voluntários. Eu saber que o outro tem que ter o direito à dignidade de me retribuir. Muitas vezes eu só quero dar, né? Nós somos meio que treinados para dar, né? Seja bonzinho, seja boa, minha filha, faz isso para o fulano. Nossa, você é tão bacana, você toda hora agrada a gente. A gente meio que foi treinado, seja bonitinho, faça igual o seu irmão. Você não vê que ele compartilhou, que ele deu, a gente é meio direcionado para ficar dando, como se a gente compartilhando, dando, sem receber de volta, a gente fosse melhor e mais bonzinho. Não. O outro ele tem que ter o direito de também retribuir. Eu tenho que dar a ele o suficiente que ele possa me retribuir também. E eu também tenho que reconhecer o meu valor, o valor do meu trabalho. Então, eu sei também o que eu estou oferecendo. Então, dentro desse equilíbrio entre dar e receber, é importante que eu também tenha esse movimento. Lembrando, gente, que nunca esse equilíbrio entre o dar e receber é na mesma moeda. Nem nas empresas e nas organizações. A pessoa faz um trabalho e recebe dinheiro. Nas nossas relações, o equilíbrio é diferente. Eu dou uma coisa e recebo outra. Muitas vezes, a gente não sente que está recebendo a altura porque a gente fica naquele lugar que só serve receber aquilo que eu quero. Esse é o movimento da criança. É o movimento do satisfaça-me. Não é o outro, se eu olho para o outro e vejo que ele está me dando o melhor que ele tem, eu faço um link, um despertar. Eu estou despertando e antenando. Ele está me dando o melhor que ele tem, o melhor que ele tem. Mesmo que aquilo seja muito pouco para mim, é o que ele está dando conta de me dar agora. Então, se eu busco um equilíbrio nas minhas relações com os meus colegas de trabalho, nas relações com os departamentos e na minha vida como um todo, eu vou estar me posicionando
de uma maneira melhor, mais leve, mais fluida e mais a caminho da minha própria prosperidade, né? E a terceira lei seria o pertencimento, né? Que é todos têm o direito de pertencer e todos têm o direito a um lugar. Desde o fundador, o diretor, até a pessoa lá dos serviços gerais. E como a empresa tem essa consciência coletiva, se começa uma pessoa a ser colocada de lado, a ser excluída, a ser desqualificada, desvalorizada, essa alma da empresa, essa consciência coletiva da empresa, ela se ressente disso. E ela vai gritar. E ela vai apontar para isso. Ela vai mostrar para isso. Como que isso funciona. Quanto mais eu valorizo, né, todos os que fazem parte, inclusive os que já fizeram parte, os que vieram antes, mais apoio essa empresa tem. Então, os fundadores, mesmo que já tenham mesmo que eles já não estejam trabalhando na empresa, claro que eles vão ter bons olhos se essa empresa está a serviço da vida, buscando um novo e valorizando tudo que já foi. Grandes empresas têm um grande valor. Por que elas têm um grande valor? Porque elas já prestaram um grande serviço. Então, elas têm um peso distinto e real de valor. E é importante eu olhar que quando alguém, por exemplo, é mandado embora injustamente, essa alma coletiva, ela vai se ressentir. Muitas vezes é como se aquele cargo ficasse ainda ocupado, porque houve uma deslealdade ali, né? Se eu simplesmente resolvo demitir o João, porque eu vou colocar Pedro, meu irmão, para trabalhar no lugar do João por um interesse pessoal, essa alma coletiva ela vai se ressentir. Ela não vai ficar confortável. E outra coisa, até mesmo faz parte dessa alma coletiva as empresas as pessoas ou empresas que pagaram um preço alto para que essa empresa existisse. Então, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo assim bem grande. Muitas vezes, para se ter uma grande hidrelétrica, famílias inteiras pagam um preço alto por isso. Elas são migradas, é criada uma outra cidade para que aquilo possa acontecer. Então, assim, aquilo só existe às custas de uma grande dificuldade de alguém que pagou um preço muito alto. Então, essas pessoas, elas têm que ser vistas, elas têm que ter um bom olhar, elas têm que ter um reconhecimento de tudo o que elas pagaram. Você tem que poder olhar e falar, olha, eu sinto muito, valeu a pena, nós fizemos algo de grande com isso. E eu vou fazer o que eu puder para poder te recompensar disso que foi tão difícil para você. E aí eu posso, se eu quiser, fazer alguma coisa de valor para essas pessoas. Eu posso construir um espaço adequado e bom para elas, para que elas possam, então, e muitas vezes as empresas também elas têm que se redimir de algo que foi muito danoso para a comunidade, para que ela possa continuar seguindo. Quando ela faz isso, se colocando a serviço da vida, ela está buscando esse equilíbrio que houve e essas exclusões que houveram, essas grandes perdas. Então, por exemplo, vamos tentar também dar um exemplo grande. A Vale, por exemplo, quando ela, de repente, houve aquele problema com a barragem, ela agora busca um equilíbrio compensando as pessoas. Então, agora na pandemia, quantos movimentos ela não fez trazendo máscara, equipamentos, doações, se colocando a serviço da vida numa busca de compensar aquilo que foi tão difícil para outras pessoas. Quando a gente pode olhar isso de uma maneira amorosa, respeitosa, pode trazer fluência e leveza também para a nossa vida. Eu não estou aqui falando o que é certo ou errado, não estou fazendo
defendendo empresas que fizeram algo que prejudicou ou não prejudicou, longe de mim. Eu estou tentando trazer uma coisa que é real e que acontece também na nossa vida. Às vezes, a gente consegue algumas coisas às custas de um sacrifício de alguém. Então, é aquele negócio, você tem que falar assim, olha, valeu a pena. Muito obrigada, eu sinto muito que tenha sido assim. Né? Todos têm o direito de pertencer. Então, por exemplo, vou trazer para a minha vida pessoal, por exemplo. Meu pai, ele teve uma noiva antes da minha mãe. Então, foi às custas do término do noivado e do sacrifício é que a minha família pôde existir. Então, eu tenho que falar que eu sou muito grata a ela e que eu vejo que valeu a pena, que ela faz parte, que ela tem o lugar dela, e que eu sinto muito que tenha sido assim, mas que valeu a pena, porque a vida seguiu e a minha família seguiu, e que eu, então, agradeço. Então, esse é o movimento que a gente tem que estar atento, e a gente tem que estar atento, que eu estou querendo fazer esse link assim, muito claro, para a gente ver que nós somos os nossos próprios empreendedores, nós somos a nossa própria empresa. E mesmo que eu esteja trabalhando dentro de uma empresa, eu também sou a minha gestora. Eu tenho que me autorresponsabilizar pela minha vida e pelos movimentos que eu faço, inclusive dentro da empresa em que eu trabalho. Então, eu acho assim que isso é muito importante para a gente olhar e trazer significado. E, assim, eu quero essa semana, né? Amanhã nós vamos fazer um movimento assim de poder olhar, vamos dizer assim, para tomar força, tomar o foco de poder ir para frente, ir para a vida, né? Com prosperidade, com abundância, mais a nível assim da minha vida pessoal. Hoje nós olhamos assim bem esse negócio da empresa. Depois da manhã, nós vamos ver como é que a gente vai fazer para colocar isso para circular, né? Vamos buscar trazer dinâmicas amanhã e depois da manhã para a gente ir fazendo esse trabalho e ir se trabalhando, né? Vamos fazer o movimento, né? Quem tiver aqui hoje for voltar amanhã, já traz os papeizinhos, já começa a lembrar quais foram os trabalhos que você teve, qual é a bagagem de vida que você tem, para a gente poder trazer esses movimentos, para a gente poder fazer o nosso movimento de nos colocar a serviço da vida, tomando a força que chega até a gente e ir colocando ela para frente. Começar a lembrar dos nossos talentos. Quais são os nossos talentos que eu estou esquecida, que eu não estou lembrando? Daquela época eu fazia velas. Nossa, como eu curti, depois eu deixei aquilo de lado. Naquela época eu tocava violão, não toco mais. É um talento que eu tenho. Vamos lembrar quais são os nossos talentos, do que eu gosto de fazer, o que eu gosto de me divertir. Quais são os talentos? Né? Então, esse é o convite dessa semana. Vamos buscar nosso foco, nossa força, nossa essência. Vamos nos colocar a serviço da vida. Vamos ser empreendedores de nós mesmos. Vamos olhar também para a nossa empresa. Para quem tem empresa, para a nossa empresa que é viva. Né? E vamos olhar para a nossa profissão. Então, esse é o convite. Alguma pergunta? Bom, se não tem nenhuma pergunta, eu deixo o convite para a gente seguir essa semana, a semana inteirinha. Nós vamos ficar aqui, né? Hoje, amanhã, depois da manhã e quinta, às 15 horas, fazendo esse movimento. E nós vamos fazer um movimento lindo. E eu estou esperando vocês amanhã de novo. Ok? Um abraço, obrigada e até amanhã.